Dizer que a casa é minha, tu já viu, né? Minha companheira de chegar até aqui, minha médium de transporte de hoje, dizer que a casa é minha é um perigo. Mas uma boa noite a todos. Dizer que é uma imensa alegria retornar a essa casa tão querida de trabalhadores e companheiros da Seara de Jesus, aos quais nós temos realizado, né, cada um na sua cidade, na sua casa, mas realizado um trabalho nas nossas casas espíritas, de levarmos a educação do espírito aos corações. E os benfeitores desta casa possam me inspirar, para que aquilo que com tanto carinho preparamos para a noite de hoje, possamos, assim, conduzi-los nas reflexões das obras por nós estudadas. Oportunidade de evolução é o título da nossa reflexão de hoje, e muito especialmente em homenagem ao mês de maio, que nós consideramos, né, o mês do trabalho, o mês em que nós vamos buscar entender, e hoje, de forma mais específica, a lei do trabalho. Então, nós vamos trazer aqui oportunidade de evolução. Do que nós estamos falando, né? E nós estamos falando, sim, né, ou não, da nossa encarnação. Ela é uma oportunidade de evolução. E do cumprimento das leis morais, lá na terceira parte da obra do Livro dos Espíritos. E a lei do trabalho? É uma oportunidade de evolução? Ou vocês concordam ou não que todas essas alternativas uma oportunidade de evolução? Vamos ver. E aí? Está mais para cima, os quietinho, né? Mas só tem que acertar a alternativa, senão não vão poder ir para casa hoje de noite. Mas sim, né? Nós trazemos essa pequena descontração, mas é real, né? Estarmos encarnados é uma oportunidade de evolução para todos nós. O cumprimento das leis morais, que nós vamos aprender lá no Livro dos Espíritos, né? A divisão dessa lei, a importância que é nós estarmos buscando o entendimento desta lei, destas leis, né? Mas também não podemos esquecer, e especificamente hoje vamos trabalhar a questão da lei do trabalho. Mas a nossa encarnação, ela vai nos trazer como objetivo nós chegarmos à perfeição. E neste chegar à perfeição, nós vamos compreender que nós vamos, estando aqui na existência física, sofrer as vicissitudes da existência corporal. Esses reveses, essas mudanças que a existência vai nos proporcionar. Mas compreendamos em primeiro momento que todas essas vicissitudes, essas mudanças, esses reveses, eles estão ligados a cada um de nós, ao nosso histórico de vida, porque nós somos um espírito em evolução e nós temos uma vida compartilhada em várias existências. Então, esse sofrer vicissitudes está de acordo com o nosso planejamento, está de acordo com as nossas escolhas. E estarmos encarnados vai nos colocarmos, então, em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, não é somente os meus reveses, as minhas dores, mas também ser um co-participante de Deus na obra da criação. E a gente vai perceber o quanto a lei do trabalho ela é importante para nós. E também vai nos dizer a doutrina que nós concorremos assim com a encarnação para o progresso do planeta, dos outros e finalmente o nosso. Tudo é uma cadeia, né? Tudo está em conjunto. E nós vamos trazer para alicerçar as nossas reflexões também Leon Denis, que é um autor que nós particularmente gostamos muito na sua parte filosófica, lá no livro Depois da Morte. Porque ele vai dizer que a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento, pelo trabalho, estudo e sofrimento. Então, Leon Denis nos traz 3 possibilidades de quando nós estamos aqui na Terra. O trabalho, o estudo e o sofrimento como sendo meios de educação e do nosso aperfeiçoamento. E aí, o que é o trabalho, né? Trabalho, se nós formos no dicionário,
que é o primeiro conceito, vai dizer que trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. A gente tem que parar para pensar um pouquinho aqui, né? Atividades produtivas ou criativas. Como é que nós estamos hoje analisando o nosso trabalho? Que tipo de trabalho nós estamos falando? Porque a doutrina vai ampliar o conceito de trabalho. E ela vai dizer lá na questão 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E os espíritos vão dizer que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é. E nós hoje fizemos essa introdução um pouquinho mais rápida, para que nós possamos partir daqui, nesse momento, entendendo os processos que o trabalho nos conduz. Porque o trabalho, ele vai nos ofertar, ao lado da oração, essa ligação direta com Deus. Se nós fôssemos dividir as leis morais, nós teríamos no trabalho, na lei de adoração e na lei do trabalho, o nosso contato, o nosso estar mais com Deus. E aí, Leon Denis continua nos dizendo que o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto. Será que nós olhamos o trabalho dessa forma? Como um grande concerto universal? Como é que nós idealizamos essa questão do trabalho? Esta ocupação útil que todos nós, a todo instante, podemos estar realizando. E é interessante que Joana de Ângeles vai dizer para nós que, em determinados momentos, o repouso, como é que é o repouso? Como é que é a lei do trabalho? A gente tem direito a repousar se trabalha por qualquer ocupação útil? Existe o excesso de trabalho, gente? Existe ou não existe? E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Nós vamos trazer, me permitam apresentar o livro. Nesse momento, nós trazemos este livro como sendo referência desses 5 pilares que nós vamos trabalhar hoje, tá? Esse livro é de Carlos Orlando Villarraga, que é um escritor da área do saber ambiental, e ele comenta neste livro as 17 ODS, né, das nossos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Planeta, que nós temos na Agenda 2030, acordado pela ONU com 193 países. E a doutrina espírita, ela é tão atual e ela é tão contextualizada no mundo, na sociedade, que ela tem material para complementar e auxiliar nas 17 ODS. E aí, nesta ODS, a do trabalho, que é a ODS 7, me permite ler o que ela, a nomenclatura dela. A ODS, trabalho digno e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico, inclusive e sustentável. E ele comenta essa ODS. E ele traz para nós que nós precisamos e nós temos a questão do trabalho espiritual. Temos ou não temos? Sim. O que será esse trabalho espiritual? Em que momento ele nos aborda isso? É trabalho a educação dos filhos, gente? E, poxa vida, que trabalho, né? É trabalho considerado trabalho voluntário? Sim. E o terceiro setor, que movimenta a nossa economia, em quinto lugar na economia mundial, é um trabalho que, sim, ele traz desenvolvimento. E também, por último, o trabalho profissional, e não por último, não há uma hierarquia de primeiro lugar e último e fim, não. Ele é apenas uma ordem em que nós vamos agora refletir com todos. Trabalho espiritual. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior.
de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo os corações. A maior tarefa da doutrina espírita é que nós percebamos que necessitamos da reforma interior. Todos nós, em algum momento, adentramos a uma casa espírita, ou a um templo religioso, enfim, mas nós, por alguma necessidade, nós adentramos. Mesmo que ela não seja uma necessidade por questões de saúde, relacionamento, enfim, por tantas coisas, né? Perda de entes queridos, há uma necessidade interior. É a busca de algo mais. É a busca, às vezes, da compreensão da vida. E a doutrina espírita, ela tem por sua base essa condição de nos trazer e fazer-nos refletir quem de fato nós somos. E uma vez que detectamos que somos um espírito imortal em evolução, vai nos trazer como missão fundamental, segundo Emmanuel, a nossa reforma interior. E as obras basilares já nos dizem isso, né? Quando nós olhamos a terceira parte da obra, o Livro dos Espíritos, as leis morais, todas elas ali esmiuçadas, trazidas para reflexão. Mas quando vai se encerrar este capítulo? Quando nós vamos, o que Kardec, eu imagino que ele deve ter tido na sua organização da obra? Nós temos, então, a teoria. Quais são as leis que nós devemos cumprir? Mas, como fazer? O que fazer? Qual a prática disso tudo? E aí vem a questão tão famosa da doutrina 919, que vai nos trazer a análise das nossas ações. E ali, Santo Agostinho, na questão 919A, vai nos dar um checklist do que eu preciso analisar ao final de cada dia. E ele, quando vai fazer essa resposta da questão, né, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar já nesta existência e vencer a atração do mal, ele vai dizer, fazei como eu fazia quando vivia. Então, a espiritualidade nos conduz a uma assinatura de resposta, porque nós teríamos ali um exemplo prático. Porque a teoria, ela é necessária para que nós embasemos uma prática. Em qualquer profissão, em qualquer método de estudo, há que se ter um referencial de teoria, mas a prática tem que ser alicerçada de acordo com aquilo que nós estudamos. E a doutrina espírita, ela vai nos dizer que esse olhar para dentro de nós, ele tem que ser diário. Fazei como eu fazia quando vivi na Terra, ao final de cada dia. Qual é a nossa prática, muitas vezes? Ao final de cada ano. E olhe lá se a gente faz ao final de cada ano. Esse olhar para dentro de nós. O que nós precisamos mudar em nós, se nós não olharmos e refletirmos sobre as nossas ações? Então, a doutrina, ela é por si só uma doutrina de educação, que faz com que olhemos para nós como espíritos imortais, sem percebermos a idade biológica. Porque nós nunca vamos parar de nos apropriarmos de nós mesmos, de nos estudarmos, de nos melhorar. Enquanto estivermos a cada dia vai ser um passo a mais. E vai nos proporcionar a doutrina a busca de ser hoje melhor do que nós fomos. E é diário. De vez em quando a gente cai, aí a gente faz uma coisa que a gente achou que já não fazia mais, né? E devagarinho nós vamos indo. Mas o trabalho espiritual, ele é fundamental para todos nós. E o trabalho na educação dos filhos? Muitos de nós já temos nossos filhos crescidos, muitos de nós, que ainda somos também educadores, precisamos buscar compreender onde quer que nós estejamos, que a proposta da doutrina, ela vem alicerçada pela proposta de Pestalozzi, que foi um grande educador e que educou Kardec.
Hippolyte Léon Denisard Rivel foi estudar com Pestalozzi. E Pestalozzi tinha todo esse olhar da educação da cabeça, do coração e das mãos. Parece uma coisa tão simples, né? Educar a cabeça. Educar a cabeça é como, né? E aqui nós vamos trazer o que depois Kardec trouxe para a doutrina. Quando falamos em educação da cabeça, é a educação da inteligência. E ele, então, Kardec, vai nos dizer que é quando, pela observação dos fatos e fenômenos da vida e da natureza, desenvolvemos o senso analítico e crítico sobre as possíveis causas e consequências, e, finalmente, se desenvolve a capacidade dedutiva. Como assim fazer isso com os nossos filhos? Ensiná-los a pensar. Porque vamos e viemos, informação é o que não nos basta hoje, né? Informação real e informação que não é real. Hoje nos chega tudo com muita velocidade. Muitas vezes, pais e nós, enquanto pais, muitas vezes enchemos nossos filhos de estudo formal. E é importante. Todo estudo é importante. Mas nós estamos trabalhando a ciência da observação, da comprovação dos fatos, de fazer com que nossos filhos entendam que cada ação tem uma reação. Porque esse é o maior ensinamento que nós precisamos levar. Porque nós vamos perceber, e por exemplo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho, ele também vai nos dizer um texto belíssimo, no capítulo 14, onde ele diz assim, ó Espírito, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando gerais um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Eis a tarefa que lhes foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fiel. Então, quando nós falamos na inteligência, é uma doutrina que nos faz raciocinar. Quando, por exemplo, nós vamos estudar as aflições da vida, elas promanam de duas fontes, desta e de outra existência. Isso é raciocínio. Quando Kardec traz a doutrina espírita, ele traz como uma ciência metódica que partiu da observação dos fatos. E nós aclaramos isso para os nossos filhos? Nós falamos da lei de ação e reação? Vou contar uma história. Gosto, de vez em quando, contar umas pérolas, né? Eu sou evangelizadora nata, mais de 30 anos. E estávamos quinta-feira passada, sexta-feira passada, no carro. Eu, minha filha, minha irmã, meu sobrinho e minha neta de 1 ano e 7 meses. E se evangeliza desde bebê. Nós estávamos numa discussão ferrenha mesmo, em função de algumas questões. Daqui um pouco, a minha filha olha para a Joana, de trás de 1 ano e 7 meses, e faz este sinal. O evangelizador de bebês sabe da música Jesus Cristo está passando por aqui. E a minha filha olha e diz, minha filha, você quer que a gente pare de discutir e traga Jesus para o nosso momento? E ela fez que sim. E nós paramos a discussão para cantar Jesus. Ciência dos observação dos fatos. Aqui tem uma discussão. Quem tem que entrar quando tem discussão? Jesus. Quem nos ensinou? A criança do mundo. Ciência de observação. Lei de causa e efeito. Ação e reação. Ela não sabe, mas ela nos botou para cantar Jesus. Coisas que se aprende com a evangelização de Deus. Então, vejamos, a educação é isso, é educar o coração. O que é a educação do coração? É educação para que nós nos auxiliemos os nossos filhos, netos, pessoas, a aprender o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que ele desenvolva em si a fraternidade, a solidariedade. E educar as mãos é o trabalho, é mão na massa. Porque nós, muitas vezes, adoramos nos queixar da economia, disso, daquilo, daquilo outro, mas onde é que a gente põe a mão na massa?
O que a gente faz para fazer um mundo melhor? Às vezes a gente bota uma frase, seja a mudança que você quer no mundo. Uma frase de efeito. Porque às vezes nós não fazemos quase nada. Nem sequer, às vezes, uma oração, que é trabalho. Oração é trabalho, é ocupação útil. Minha mente está orando por alguém. Gente, se vocês deixarem, eu fico 3 horas só nesse slide, porque eu amo essa temática. Já deu para anotar, né? Mas vamos ter que pular. Trabalho voluntário, né? É aquele trabalho não compulsório, realizado pelo menos 1 hora por semana, de referência sem receber nenhuma remuneração em dinheiro ou benefício, com o objetivo de produzir bens ou serviços para terceiros, isto é, pessoas não moradoras do domicílio e não parentes. Esse aqui é um conceito do IBGE, tá? Um conceito do IBGE. E nós, me permitam trazer aqui as reflexões de Sandra Borda, do livro Cotidiano em Reflexões Espíritas. Sandra Borda, para quem não conhece, é uma educadora do Rio Grande do Norte, já foi presidente daquela federativa, uma professora universitária, hoje aposentada, e que trabalha na área de infância e juventude. E ela, quando trabalha as questões do trabalho voluntário, no livro, ela vai nos dizer, nesse livro Reflexão Cotidiana em Reflexões, ela vai nos trazer uma fala que quem já leu o Nosso Lar vai lembrar. Quem já leu o livro Nosso Lar vai lembrar. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Já não ouviram essa frase? A gente que é da liderança espírita, quando a gente vai trabalhar com alguém, a gente diz, vou te dizer essa frase para a gente começar a conversa. Né? Mas é bem nesse sentido. E aí, então, ela vai nos dizer que nas lides espíritas, né, no nosso convívio, é muito importante o trabalho voluntário. Mas o trabalhador voluntário, acontece algumas características peculiares que às vezes nós precisamos fazer essa reflexão interna. Né? Por exemplo, assim, tem o trabalhador promessa, e essa classificação é dela, tá, gente? Eu gostei, por isso que eu repito. É dela. É aquele que tem todo o perfil para o trabalho, todo o perfil para aquela tarefa, mas não aceita ou rejeita literalmente a tarefa. Aí nós temos o trabalhador desertor, aquele que aceita e depois vai embora. Não, esse negócio aqui não dá, é muito compromisso. E aí nós vamos ter um terceiro, que é aquele trabalhador tarefeiro. O tarefeiro é aquele que às vezes nem preenche todos os requisitos, nem está tão preparado assim, mas ele tem algo que é o desejo de trabalhar. E esse desejo traz, e vocês sabem, aqueles que trabalham a respeito do que eu estou falando, é aquele trabalhador que brilha o olho quando vai trabalhar. Porque nós sabemos que nós não trabalhamos para nós, só para os irmãos, mas principalmente por nós. A oportunidade de sermos úteis e servir na seara de Jesus é algo fantástico. E aí, esse trabalhador, ele é aquele que sabe que não está pronto, mas ele vai se aprontando conforme os desafios vão chegando. E quando eu falo desses desafios, eu lembro a primeira exposição doutrinária que eu fiz. Primeiro que faltava 5 minutos, eu queria sair correndo, né? Mas aí de novo é um senso de deveres que eu tenho que ficar sentada aqui e falar o que eu programei para falar, porque eu tinha estudado. Mas eu comecei e terminei que eu não lembro direito, de tão nervosa que eu estava. E aí vocês vão dizer, deu vontade de desistir? Deu. Porque não é fácil a gente começar uma tarefa. Mas nós precisamos saber que o fiozinho da barriga não vai perder nunca. Mas a gente aprende a estudar e a transmitir os conteúdos. Cada tarefa que a gente fizer vai ter um friozinho na barriga. Vai. Todas elas, não importa qual seja. Nós precisamos estar nessas condições no nosso coração. Porque o trabalho, ele vai nos fortalecer. É o trabalho que faz com que a gente mais aprenda. Ou vocês imaginem, no meu caso, que tive que pesquisar todas essas questões do trabalho, quem mais aprender? Talvez não consiga nem passar 10% daquilo que eu aprendi enquanto realizava o trabalho.
Então, ser um tarefeiro, um trabalhador voluntário, é algo indispensável para o nosso crescimento, para o nosso progresso. O trabalho do terceiro setor, gente, são as organizações de sociedade civis, né? Que tem por objetivo melhorar a condição social, econômica, ambiental e espiritual da sociedade. No Brasil, existe 840 mil, IBGE de 2017. E nesse trabalho, o terceiro setor, ele é a quinta maior economia do mundo, porque ele remunera, assim, seus trabalhadores, ele é o terceiro setor. Né? Tirando o setor público, o setor privado, ele é o terceiro setor. Então, o que acontece? Só que nesse trabalho aqui, tem muitas pessoas que não são remuneradas. Geralmente as diretorias, algumas pessoas estão movendo esse terceiro setor e complementando a condição social, trazendo a condição ambiental e espiritual à sociedade. Porque só o primeiro setor não dá conta, o segundo setor ele é privado e o terceiro setor é que vai auxiliar, movimentando mais de 12,5 milhões de pessoas no mundo. Para se ter uma ideia. E o trabalho profissional? Esse conceito, vários eu tinha para escolher, né? A gente vai buscar conceitos, a gente acha uns quantos. Mas esse aqui, para mim, foi o mais tocou meu coração. O trabalho é veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade. Nós nos sentimos assim, gente, no nosso trabalho profissional? Se a gente não se sente, a gente tem como buscar. Porque muitas vezes nós estamos no automático. Eu vou lá, faço meu trabalho, volto para casa e perdeu aquele brilho. E aí nós vamos perceber o quanto nós estamos perdendo de aprender com tudo isso. Nós precisamos ser pessoas positivas no nosso local de trabalho. Seja a atividade que nós estejamos realizando. Porque toda atividade, todos nós somos importantes e nós estamos dentro de um ciclo onde um complementa o trabalho. Agora, nós precisamos nos perceber. Nós estamos sentindo essa renovação todo dia? Como é que eu acordo? Se hoje eu tenho mais um dia, eu vou para o meu trabalho. Como é que eu sinto isso em mim? Porque em todos os lugares nós vamos estar desenvolvendo, nos aprendendo a nos desenvolver. E às vezes, sim, a gente tem bastante dificuldade no trabalho. Às vezes, a gente precisa trocar de trabalho. Às vezes, nós precisamos nos mexer porque a gente não escolheu o trabalho correto. Ou, às vezes, a gente está em adaptação e não aprendeu ainda muita coisa. Mas se a gente não analisar o que a gente está fazendo, nós caímos no risco de viver para ter fim de semana. Vocês acham que isso é justo com a gente mesmo? Viver para ter férias, fim de semana e contar com a aposentadoria, que eu, graças a Deus, já estou quase. Né? Mas é no sentido de cumprir uma jornada, começar outra especial. Mas como é que a gente está se sentindo no trabalho da gente? E aí eu queria deixar esse conceito de Joana, para que nós possamos refletir sobre ele. Tem a lei do repouso? Sim. E ela diz que o repouso, né, o limite do trabalho é das nossas forças. Cada um tem, seu corpo responde da forma que ele consegue. Mas existe sim. Aí vai falar aqui o Cristiano Torche, do livro A Lei do Trabalho. Ele vai dizer assim: descanso necessário ao refazimento do corpo físico e do intelecto, o qual não se deve ser confundido com preguiça ou ociosidade, que constitui descanso inoperante e imerecido. Então, o descanso ele é necessário para o refazimento do corpo físico. Só que Joana também vai nos dizer que, às vezes, o descanso, o repouso, é a troca de atividade. Ah, mas tem que trabalhar em 2 empregos também? Não, não é isso. Por exemplo, se eu trabalho o dia inteiro no computador, um exemplo, e eu chego em casa e vou assistir TV, eu estou descansando? Estou de novo com tela. Né? Então, e aqui é interessante, porque quando eu li essa questão, o doutor Sérgio Lopes,
No livro As Leis Morais e a Saúde Mental, que é da editora Férez, ele vai nos dizer que nós também precisamos, no repouso, ter uma iniciativa nesta lei do repouso, aqui, quando ele fala do repouso, dentro da lei do trabalho. Ele fala de nós, todos nós aqui, realizamos alguma arte. Eu, tirando quando era pequena, quase não fazia arte, mas agora eu já faço. Era uma menina muito arteira. Mas nós temos algum momento de arte na nossa vida? Música, poesia, dança. Nós nos movimentamos, porque o doutor Sérgio Lopes, que é um psiquiatra espírita, que hoje tem seu trabalho profissional em Pelotas, ele diz que a arte é a respiração da alma. Vejam como esse conceito é forte. E ele dá exemplo da música, da dança, da poesia, né, do cantar, do fazer algo com arte. Nós respiramos, então? Quem aqui respira? Quem gosta de música, né? Quem tem alguma arte? Então, é um ponto para se pensar. Dentro do repouso, a respiração. E ele também cita como respiração da alma a oração e a meditação. E parece que o corpo está inerte, né? O corpo está inerte, mas a alma está em ação. Ele está na oração. E aí ele também fala, no mesmo capítulo, da importância de nós, durante o dia, termos momentos de oração. Momentos em que a gente dá uma parada, a gente se conecta com Deus e retoma as atividades. Não é que a gente vai parar tudo, sair que agora eu vou sair, eu vou fazer uma oração. Mas cuidar disso, oxigenar, respirar durante o dia. Isso ele também fala que auxilia o nosso repouso. Tá? Essas dicas são dele. Existe o abuso da lei do trabalho? Sim, que é o que a gente chama de, agora não sei, workaholics, né? Que são as pessoas que são viciadas em trabalho. Mas como é que eu sei que eu sou viciada em trabalho? Quando você, uma das dicas é quando você fica triste porque vem final de semana você não tem trabalho. Ah, no livro do Sérgio Lopes também. Os workaholics, eles dizem assim, ó, é Sérgio Lopes também que fala isso. E o Cristiano também. Eles falam assim, quando eu me aposentar, eu vou passear, eu vou me divertir, eu vou aproveitar. Não vai saber. Não vai saber se divertir. Não vai saber passear. Porque isso são coisas, são hábitos que a gente vai fazendo. E quem diz que a gente vai se aposentar? Né? Nós podemos desencarnar antes. Nós não sabemos o nosso tempo. Então, ele fala isso. Ele diz que isso é uma fantasia de nós acharmos que depois de se aposentar a gente muda as coisas. Nós somos o continuar. Nós não temos como estabelecer agora, eu penso dessa forma, daqui a, no meu caso, que falta menos de um ano para me aposentar de trabalho profissional, daqui a um ano eu mudo, daqui a 10 meses eu mudo. Eu sou um continuar de mim mesma, eu vou mudar como? Eu posso mudar minha rotina, mas os meus pensamentos, os meus gostos, as minhas coisas eu mudo se eu estiver o tempo todo em transformação. Por isso, lá no início, né, a transformação. Então, o abuso da lei, tá, gente? O abuso da lei do trabalho. E aqui fala este conceito que é quando, é uma palavra inglesa, né, workaholics, que designa indivíduos viciados em trabalho, seja por ambição ou ganância, seja por fuga psicológica ou outro motivo qualquer. Aqui eu gostaria de mostrar uma situação, um caso verídico. Quando ela era cuidadora, ela catalogou, durante essa experiência de vida dela,
Os maiores arrependimentos que as pessoas tinham antes de partir. Por isso o nome do livro é Antes de Partir. E na sinopse do livro fala aprendendo com quem está partindo. Quer dizer, aprendendo com quem viveu e agora está nos dizendo um recado. E eu não vou dizer os 5 arrependimentos, porque eu sou bem malvadinha, eu vou fazer vocês pesquisar o livro, porque vale a pena. Mas vou falar de um deles. E um dos arrependimentos deles era desejaria não ter trabalhado. E lá tem alguns depoimentos verídicos que eu vou me permitir relatar um do John. John, quando ela encontra o John, ele tem 90 anos de idade. Um senhor incrível. Ela descreve com detalhes ele, assim. Ele era um diplomático, uma pessoa muito querida, uma condição financeira boa, e ele estava em fase terminal de câncer e ela, então, passou a ser cuidadora dele. Um determinado dia ele diz para ela, Bruni, você tem vestido cor-de-rosa? E ela disse, eu tenho. Disse assim, eu quero te levar para jantar, para almoçar. E ela, então, vai almoçar com ele. E ele era um cavalheiro, assim. Ele chega no restaurante muito fino, ela é servida, os amigos dele veem que ela está com ele. E ele deu a sua, que seria a sua última saída de casa, com a Bruna. Quando eles chegam desse restaurante, que foi segundo ela, um almoço muito bom, ele conversou bastante, ele revelou coisas da sua vida, ele se sente à vontade de chegar e na varanda da sua casa, que tinha uma bela vista, uma sacada muito bonita, ele começa a contar a vida dele para a Bruna, nesse dia. E então ele vai dizer que ele e a Margarete tiveram 5 filhos. Destes 5 filhos, 4 estão encarnados ainda. E ele vai dizer que ele gostava muito do trabalho. Não era, o trabalho dele dava algo para ele que era um status de ser um negociante. E ele amava o status de fechar negócios. Então, ele era um homem muito influente. Então, ele não era o que o dinheiro trazia, porque o dinheiro ele já tinha, casa suficiente e tudo. E quando chegou o tempo de se aposentar, ele trabalhou 15 anos ainda após. E a Margarete sempre em casa, a casa enorme, grande, vazia, só ela. Quando fechou 15 anos que ele poderia ter se aposentado, ela chama ele e pede para que ele se aposente. Ela não aguentava mais a solidão de estar sozinho e que gostaria muito que ele se aposentasse. E ele, então, diz para ela, né, que iria se aposentar. Ela ficou muito feliz, mas ele pediu 1 ano. Ela pensou, bom, 1 ano para quem não tinha perspectiva nenhuma, está de bom tamanho. Então, eles acordaram isso. Dentro de 1 ano, ele estaria se aposentando. E ela começou a fazer os planos para as viagens, os passeios, as coisas que ela nunca fazia. Só que 4 meses após esse acordo, ela descobre uma dor abdominal muito forte. E ela, então, diz a ele, e está narrado com detalhes, que tinha marcado o médico, que ela ia ao médico, uma consulta, enfim. 4 meses depois, ela já havia falecido de um câncer fulminante no estômago. 4 meses. E então, ele não chegou a se aposentar para ficar com a sua Margarete. E então, ele relata, né, para Bruni, e aí eu vou ler, porque ele diz assim, vejo agora que ser apenas uma pessoa boa é mais do que suficiente na vida, porque dependemos tanto do material para termos valor. Não há nada de errado em querer uma vida. É só que a procura por mais e a necessidade de ser reconhecido por nossas conquistas e pertences podem nos desviar das coisas reais. O tempo para passar com aqueles que amamos, o tempo para fazer as coisas que nós mesmos amamos e nos afastar do nosso tempo. Provavelmente, tudo é uma questão de equilíbrio realmente. Então, o que ele diz, né, que ele passou toda a aposentadoria dele sozinho. E ele ficava imaginando o que seria a aposentadoria dele com a sua, mas ficou só no imaginação. Então, quando nós trazemos as reflexões de hoje,
que nós possamos buscar o conselho do John, que nós tenhamos equilíbrio, repouso, trabalho, sermos úteis quando nos for solicitado pela vida, porque às vezes o ser útil para a gente pode ser às vezes uma coisa tão pequena, mas para quem recebe uma ajuda, um tempo junto, alguma coisa, já é muito. E aí nós vamos encerrando com a aposentadoria, né? Mas no sentido de que é uma época, sim, destinada para um repouso de uma atividade diária, prêmio de um esforço despendido por muitos anos, né? Mas com o aumento da expectativa de vida. Hoje nós sabemos que é recomendável que a gente se mantenha, não se mantenha ocioso, que tenha atividade edificante em benefício do próximo. Claro que mais leve. Que nós possamos entender o que a aposentadoria significa, porque, gente, espírito se aposenta. Quem acha que vai para o céu comer uva? Porque eu pensava, eu vou desenganar, vou para o céu comer uva e vai ser uma tranquilidade. O espiritismo tirou meu céu com uvas, agora é trabalho. Então, que nós já nos acostumemos a perceber a utilidade que nós podemos ter. Que nós possamos, enquanto jovens, aprender a ouvir aqueles que já passaram. Aqueles que estão conosco, nos trazendo a sua experiência. Quanta coisa, John, e aqueles 16 espíritos que hoje estão na espiritualidade, nos ensinar este livro. Vocês não têm ideia, né? E aí, a gente encerra, como sempre, qualquer país. Porque ele é o que moveu a vontade. E ele diz, meu pai trabalha até hoje. E eu. Então, meus amigos, terminei com a aposentadoria de vocês hoje. Digo que temos muito para produzir. E os espíritos, todas as referências que nós vamos ler, o Consolador, que é o livro de Emmanuel, tudo que é pesquisa que vocês fizerem, qual é a oportunidade de evolução que a gente tem. Mas que nós façamos o nosso com leveza, com alegria, que nós possamos, a cada amanhecer, perceber a oportunidade realmente que nós temos. Nós temos. A Bruna, quando se tornou cuidadora, ela era bancária. Ganhava muito bem, mas ela não era. E depois que ela se tornou cuidadora, ela aprendeu a amar a sua vida. E ela recebeu muitos conselhos que transferem para a gente, quando a gente lê a obra. Então, que nós possamos agradecer a Jesus, que nos disse que o Pai trabalha até hoje, que, portanto, para a gente não vai ter férias, né? Mas que nós possamos, com a doutrina espírita, vejamos essa casa está de pé, porque tem trabalhadores voluntários também. Pessoas que dedicam o seu tempo para que esta casa funcione, para que todos que estejamos aqui recebamos tudo que ela tem. Então, tudo se nos é aproveitado. E que nós possamos lembrar ainda uma vez mais de Jesus, quando ele diz, eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida aí. Trabalhemos. A aposentadoria vai ser um pouquinho mais leve. Trabalho mais leve, mas não tem aposentadoria. Os benfeitores amigos de Ampare, obrigado pelo casa que nos convida a que nós possamos exercer essa hora de trabalho que para nós é muito importante para a nossa evolução do espírito. Estar com vocês para nós. Que Jesus nos ampare a todos e retorne aos seus lares.